Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. Hoje, o último da série E a Família Vai Bem. Infelizmente, esse tema está acabando, mas futuramente podemos sempre retomar esse assunto. E hoje, o subtema é a família e a igreja, enquanto este item ele é importante para a nossa família cristã. Levando em consideração família e sociedade, e igreja, família, sociedade e igreja, esta soma, esta fórmula, ela precisa se manter sempre estável, sempre em funcionamento, sempre saudável. Do contrário, sempre uma ou outra parte sofrerá. Então, família e a igreja é o subtema do nosso estudo bíblico de hoje. Por isso, já estamos aqui agradecendo a você que está nos acompanhando, nos assistindo. Também deixamos você na liberdade de compartilhar o link desse estudo bíblico na sua rede social, seja no Facebook, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no WhatsApp. Mas compartilhe este texto bíblico, este estudo e tudo o que nós vamos aqui aprender hoje, para que ele não seja útil apenas para eu e você, mas também para outras e muitas famílias. E os textos bíblicos que nós usaremos hoje falarão ao nosso coração a respeito desse tema, desse estudo, onde família e igreja é algo fundamental para mantermos a nossa família estável, feliz, alegre e abençoada. Mas antes de adentrarmos nos textos bíblicos, vamos invocar a presença de Deus e falar com Ele em oração. Ó Santo Deus, amado Pai, nós te agradecemos por mais este momento, onde queremos meditar na Tua Palavra e extrair dela os ensinamentos para a nossa família. E hoje, de uma maneira tão especial, Tu falarás para nós a respeito da família e da igreja, a importância de estarmos reunidos na Tua presença, no culto público, na Tua casa, no templo que erguemos para Ti. Por isso, abençoe-nos ricamente, dando-nos o Teu Santo Espírito, a fim de que, ao ouvirmos esta Tua palavra, tenhamos a certeza e a convicção de que é palavra Tua e não palavra de homens. E assim também nós invocamos a Ti, ó Deus Triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para nos abençoar nesse momento. Amém. Queridas famílias, então, o nosso último tema desta série de estudos bíblicos a respeito da família cristã. E a família vai bem? Como está a sua família? Você tem conseguido colocar alguns desses tópicos já em prática? Você tem observado os textos bíblicos e os temas e colocado em prática na sua família? Se ainda não o fez, não perca tempo. Faça desses estudos bíblicos uma ferramenta importante para melhorar o seu ambiente familiar. Aproveite isto. Está chegando para você aí na sua casa de forma simples, de forma gratuita, mas de forma muito bem elaborada, com todo amor, com todo carinho, para que surta o efeito aí na sua casa também. Caso você olhe assim, não, a nossa família está bem, graças a Deus, então louve a Deus por isto. Mas se precisar ajustar algum detalhe, sempre temos o que ajustar, aí estão os textos bíblicos e você pode sempre retomar aos estudos lá no YouTube ou também na nossa página, a página da Bom Pastor Yelbe Bom Pastor em Blumenau, onde você pode acompanhar todos os estudos bíblicos que nós tivemos sobre esse tema e os outros temas também. Hoje, então, família e igreja, e o primeiro texto bíblico que vamos utilizar é o Salmo de número 133, um salmo bem conhecido já por todos nós e, portanto, muito relevante para esse tema também. Você pode acompanhar aí na sua tela, que diz assim: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon,
que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Né? Então esse é o primeiro texto bíblico que vamos utilizar aqui nesta noite para o estudo bíblico. E com base este estímulo de estarmos reunidos em conjunto, em comunhão, nos faz olhar para a nossa família e o efeito dela na sociedade também. Não só na igreja, esse texto bíblico fala da reunião no templo, né, para que as famílias, para que as pessoas se fortaleçam, né, mas a família também, ela tem grande influência na vida em sociedade, né. E dentre as instituições sociais, a família e a igreja podem ser consideradas como inseparáveis, né? Eu vou repetir, a família e a igreja, né, elas podem ser consideradas inseparáveis. Ser membro de uma família também está relacionado ao ser membro de uma igreja, a prática de culto público a Deus. E ser membro de uma igreja também significa que em família esta palavra estará sendo aplicada e direcionada para o bem-estar comum de todos, né? Família e igreja, portanto, estão intimamente relacionadas. Uma depende da outra. É impossível separar igreja de família, né? Pois o próprio Jesus Cristo, para falar do amor dele por nós, ele utiliza a igreja e ele para esta explicação, onde ele fala que ele é o cabeça, né? E nós, os cristãos, somos a igreja, né? Somos o corpo de Cristo. Portanto, este vínculo, esta união, ela é inseparável. Não tem como dizer que uma pode subsistir sem a outra. A família cristã não subsiste sem a igreja e a igreja não subsiste sem a família. Uma depende intimamente da outra. Infelizmente, algumas denominações religiosas, e aí esse exemplo passa para algumas famílias também. Algumas denominações religiosas utilizam o casamento, que é o início da formação familiar, e o batismo, que é o crescimento da família e a manutenção da família, utilizam isto apenas como cerimônias especiais de vida, né? E não tem um peso grande sobre o casamento, sobre a prática do casamento, sobre a vivência do casamento, tanto no lar quanto na igreja. De incentivar os casais a estarem presentes no culto público, para se fortalecerem como cristãos, mas como casais agora, onde iniciam a formação de uma nova família. E a responsabilidade de conduzir a família, ela é muito grande, né? Não é um brinquedo, não é um aplicativo que, se você não consegue conduzir da melhor forma possível, como um jogo de videogame, por exemplo, onde você pode voltar para aquela cena, para aquele estágio, para aquela parte e reiniciar o jogo para ver se consegue passar de fase, conquistar mais pontos e assim por diante. A família não tem isso. Você inicia ela e ela cada dia precisa ser conduzida com sabedoria, né? Precisa ser conduzida com honra, com respeito. E por isso, muitas famílias encaram a família também como uma mera cerimônia, né? Encaram o casamento já, o início da família, como uma mera cerimônia. Não encaram como uma promessa a Deus. Não encaram como um compromisso que ali estão assumindo diante de Deus e das pessoas. Encaram apenas como um evento social, uma festa diferente, roupas diferentes, amigos especiais, né, para filmar, para tirar uma fotografia. E depois tudo se esquece, tudo passa despercebido. A magia fica toda concentrada para a cerimônia de casamento. Todos os preparativos que antecedem, o casal se dedica, né, coloca o seu coração em cada detalhe, em toda a arrumação para o casamento, como se aquele momento fosse o único,
Não, aquele é o início. Toda aquela magia, toda aquela festa, toda aquela alegria, todo aquele momento especial, ele precisa continuar sendo sentido nos dias que seguem, né, aquela cerimônia de casamento. Também é assim o batismo, né? Muitos pais encaram o batismo apenas como um mero ritual, né, uma obrigação religiosa a cumprir. Não. O batismo ele deve ser buscado para receber a nova vida que Deus dá para o filho, né? Na gestação, na gravidez e com o nascimento da criança, daquela maneira Deus dá a criança para os pais, onde a família começa a ser aumentada. E o batismo é um momento especial onde os pais, em concentração, em adoração, coloca novamente a criança nos braços de Deus. Na gestação, Deus dá a criança para os pais. No batismo, os pais devolvem ela para Deus. Por quê? É ali que Deus concede a nova vida e confirma esta nova vida no coração da criança. Por isso, não pode ser um momento especial apenas de uma festa, de um almoço, de uma circunstância assim, né? Mas a cada dia deve ser lembrado esse batismo na vida da criança. Por isso, sempre que você puder, fale com seus filhos a respeito do batismo dele. Mostre para ele as fotos, fale da igreja, qual que é a igreja. Se você está morando longe da igreja onde ele foi batizado, onde eles foram batizados, um dia faça um passeio e mostre, olha, esta é a igreja onde você foi batizado, onde você recebeu a nova vida de Deus. Isso faz toda a diferença. Então, viver esse batismo na vida diária é muito importante, de suma importância. E na vida diária significa lembrar que pertence a Cristo, que não pode levar a vida de qualquer jeito, mas sim de acordo com a vontade de Deus expressa na Escritura. E a vontade de Deus é que você e sua família se reúnam com as demais famílias no templo, na igreja. Tá? Essa é a vontade de Deus. E tem alguns benefícios desta reunião em família, do culto público, de estar com os demais irmãos e irmãs presentes aqui. E você vai acompanhar alguns dos tópicos, não vou me ater em cada item especificamente e delongadamente, né? Mas olha só, a palavra de Deus, ela própria nos traz os benefícios, né, da fé cristã e de estarmos juntos. E um dos textos bíblicos, o texto de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, ele é bem taxativo com relação à demonstração da nossa fé em Deus também, da forma como nós conduzimos a nossa família, como encaramos a igreja, né, como encaramos o testemunho da nossa fé. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, nós lemos assim então: porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem, né? Olha o cuidado que a gente deve ter com a nossa família, com os nossos familiares. E uma maneira de cuidar dos nossos familiares é cuidando da fé deles. E cuidar da fé significa manter eles sempre em contato com a palavra, com o sacramento da Santa Ceia para perdão, vida e salvação, e também para o fortalecimento da fé e da comunhão, né? Então, a palavra de Deus mostra que a vivência de fé, ela é necessária, ela precisa ser sentida pelos familiares, né? Então, a atitude responsável dos chefes de família manter os seus ali da casa sempre unidos a Deus. E o contrário também é verdadeiro. É uma irresponsabilidade dos chefes de família, você que é pai, você que é mãe, quando você tem uma igreja e não usufrui de tudo que a igreja prepara para você, de tantas bênçãos que Deus tem para derramar sobre a sua família na igreja, no culto público. Muitas pessoas falam que a igreja não é importante porque a igreja não salva ninguém. 50% da frase está certo. A parte que igreja não salva ninguém. Não é letreiro de igreja que salva, não é placa de igreja, não é nome de igreja, não é templo, não é construção
que salva. Ok, isto é verdade. Mas dizer que a igreja não é importante, isso já eu não concordo e é mentira. Por quê? Desde o Antigo Testamento, quando o povo de Deus ainda nem tinha locais fixos para adorar a Deus, por exemplo, lá no deserto, né? Quando Deus tirou o seu povo lá do Egito, né, e conduziu para a terra de Canaã, durante todo aquele período de caminhada, o que aconteceu? Deus pediu para que o povo armasse tendas, armasse barracas, onde ali eles se reuniam para adorar a Deus, onde Deus se fazia presente, onde Deus se manifestava ao povo. Depois, Deus orientou e conduziu a construção do templo, ditando cada detalhe, cada metragem, o material a ser usado, né? Então, toda esta parte, nós vemos que Deus se agrada das pessoas estando reunidas no templo. Ele quer que se reúnam, né? Não para defender bandeiras, não para defender placas, mas para adorar a Deus, para recebermos as bênçãos que Ele tem para nos conceder no templo, bênçãos específicas que Ele concede ali. E uma das primeiras bênçãos é a comunhão, que você pode ver ali, aliás, a adoração. E o texto bíblico que fala sobre a adoração, os benefícios de estarmos em conjunto adorando a Deus, você pode encontrar em Efésios capítulo 5, versículos 19 até o versículo 21. E esse texto é fantástico quando Deus fala ali da adoração, né? Os benefícios da comunhão, de se adorar em conjunto, cantar os hinos em conjunto, né? Poder encontrar familiares, poder encontrar amigos ali no culto público. Isso é algo fantástico, poder celebrar a Deus em conjunto. Esse é a primeira bênção, né, do culto em público, né, do levar a sua família para o culto público. A segunda bênção que a palavra de Deus, né, nos traz aqui é a comunhão, né? E para enfatizar isto, nós temos o texto de Filipenses no capítulo 1, versículo 27. Você pode procurar ali na sua Bíblia. Olhe lá, pesquise lá. Nós não estamos projetando esses textos justamente para incentivar você a procurar aqui esses textos e ver o quão é agradável vermos a palavra de Deus nos orientando, né? E para esse momento de comunhão, né, conforme Filipenses 1, versículo 27, quando estamos em conjunto, estamos fortalecendo a comunhão, fortalecemos a nossa proteção diante das investidas de Satanás, né? Satanás ele é dito como o leão que ruge. Por que leão ruge? Para amedrontar a presa, para que a presa saia do rebanho, saia do grupo no qual ela está ali, saia da manada, né? E quando o leão ruge, coloca o medo, a presa sai e é uma presa fácil. É ali, os seus instantes de vida estão contados. No meio cristão, isso também é verdade. Quando nós estamos em comunhão, estamos protegidos das investidas de Satanás, estamos mais fortes. Quando estamos isolados em casa, quando nós achamos que nós, por nós próprios, nós somos mais que vencedores e não procuramos estar junto com os irmãos na fé, é um perigo muito grande. É claro que é diferente nesse período de pandemia, onde nós precisamos estar isolados, não podemos estar juntos com os demais, mas Deus sabe de tudo isso perfeitamente. E nesses isolamentos, Deus nos fortalece da forma como estamos, um em cada lar, cada família no seu lar. Mas esta rede de fé que nos une, através disso, Deus nos fortalece, nos mantém firmes, para que as tentações e as investidas de Satanás não tenham os seus efeitos, não tenham os seus prejuízos ali. Então, o primeiro benefício, você viu ali, é a adoração. O segundo benefício é a comunhão com os demais irmãos na fé. E o terceiro benefício é a missão. E para
embasarmos este item, nós pegamos o texto de Hebreus, no capítulo 10, versículos 24 e 25. Pesquisa lá na sua escritura, procure lá, né? Em conjunto, nós testemunhamos aquilo que nos une, que é Cristo Jesus, né? Cada família no templo, ela tem as suas particularidades, né? Ela é diferente uma da outra, né? Seja questão social, seja etnia, seja no número da família, enfim, as diferenças são grandes, inclusive a diferença de pensamento, né? De como algumas coisas poderiam ser. Mas no templo nós nos unimos, e essa união na diversidade, né, é Cristo quem faz, pois olhamos para o mesmo alvo, que é Cristo Jesus, e queremos todos a mesma coisa que Ele nos oferece, que é o perdão, que é o fortalecimento da fé, que é a renovação da certeza da salvação. Todos queremos a mesma coisa. Então, a fé e as bênçãos que Cristo nos dá faz com que haja união em meio a tanta diversidade. E isto, para quem olha de fora, acha interessante. No texto bíblico, as outras pessoas viam isso e achavam muito interessante, como as pessoas viviam unidas, viviam felizes, né? E assim também nos nossos dias precisa acontecer. E nos unirmos também em projetos missionários, não só dentro do templo, mas também quando há projetos fora do templo, de expansão missionária, de compartilhar a palavra, de demonstrar o amor cristão. É preciso que abracemos isto junto, qualquer projeto. E isso acaba sendo um meio missionário de levar a palavra de Deus. Por exemplo, para que esse estudo bíblico chegue até a sua casa, precisa de investimentos, precisa de colaboradores, precisa de equipamentos, precisa da internet, né? Precisa da inteligência de pessoas para criar esses mecanismos, a fim de que a imagem e o som cheguem até aí, né, com perfeição. Então vejam só, nossa união, né, em comunhão, estarmos juntos como corpo de Cristo, é um meio missionário para levarmos a palavra de Deus a quem mais precisar. E por isso nós sempre pedimos para você compartilhar, para você mandar esses estudos para outros amigos e familiares, para que a palavra de Deus produza os efeitos. O próximo benefício que a comunhão na igreja ela nos proporciona, ela promove um ambiente social agradável, né? Então vejam só, não é apenas espiritual, mas o ambiente social também ele é muito positivo neste quesito. E para isto, o Salmo de número 133, o qual nós lemos antes, o versículo 1, ele nos lembra isso. Como é bom, como é agradável, como é feliz vermos os irmãos reunidos em comunhão. E também a união na igreja, ela atrai bênçãos de Deus, com certeza. Não só atrai, como Deus concede estas bênçãos. Todos os que nós listamos antes são bênçãos que Deus nos concede aqui no templo, quando estamos na comunhão, na reunião com os demais amigos e irmãos na fé, né? Hoje em dia, nos meios sociais e até, de certa forma, em ataques pela internet às famílias, grupos, ONGs e até mesmo grupos que querem defender os direitos humanos, muitas vezes atacam os direitos da família. E aqui é um item muito sério para nós falarmos e focarmos na nossa vida. A televisão, a internet, os programas que ali são transmitidos, muitos deles são bênçãos para a nossa família, mas outros tantos são maléficos, são prejudiciais. E é importante vocês, como chefes de famílias, saberem disso e controlarem isso. Saber até onde você dá ouvidos ao que ali é transmitido e o que você renega. Ouve, escuta e classifica e deixa de lado, ou absorve e aplica. Para você saber o que você pode absorver e aplicar, você precisa estar firme na sua fé. Você precisa estar firme nos conceitos de Deus.
nos 10 mandamentos. Você precisa ter essa noção sempre, para poder orientar os filhos e os familiares a como proceder. Porque os ataques à família cristã e à família como um todo estão cada vez maiores. Você percebe isso nitidamente na televisão, na internet, ou a forma como você recebe essas informações. Porque, olha só, hoje em dia, é claro que família a gente classifica e não há um padrão apenas de família, mas há uma diversidade muito grande de famílias. Famílias não é só marido, esposa e filhos biológicos, né? Mas a partir dali há um vasto conceito de família na sociedade atual. Isso tudo bem. O que não se pode querer alterar é o projeto de Deus para a família cristã. É a forma com que Deus criou a família. Esses ataques nós não podemos permitir. E você, em sua família, precisa conversar com os filhos sobre isso, porque na escola, com os colegas, né, ali eles aprendem vários conceitos de famílias também. E para que eles não venham com minhocas na cabeça, distorcendo o sentido de família, converse com eles primeiro e dê a eles a clareza sobre a família cristã, para que esta não seja atacada, né, da forma como Deus criou a família, homem, mulher, né, e depois os filhos. Né, pois hoje em dia, inclusive aos ataques para a família cristã, essa fórmula cristã que Deus criou, né, ao conceito homofóbico de família que não está registrado na Escritura Sagrada, mas que muitas vezes é tido como o principal modo, né? É preciso respeitar aquilo que Deus orienta também. Assim como os demais conceitos de famílias querem ser observados e respeitados e estão sendo respeitados, assim também é preciso que na igreja, na vida cristã, o conceito de Deus ele seja respeitado. Não podem querer mudar dentro da igreja o conceito de família, né? Porque na igreja, na vida cristã, o conceito de família é um. E nós seguimos este conceito de família, onde Deus quer abençoar e proliferar, né, a nossa família através dos meios naturais que Ele nos criou. Tá? Então, apesar dos ataques à família cristã, a família subsiste. Porque o poder não está no marido, na esposa, nos filhos, na instituição civil aqui, né? Mas ela está em Deus, porque foi Deus que criou, então o poder ele vem dele para manter a família também. Muito joia. Por isso, nesse estudo final da família, a vontade é que nós tenhamos outros subtemas, né, outros tópicos para falar mais sobre família, continuar falando sobre esse tema. Mas, como pastor, o meu desejo é que esses tópicos que nós já estudamos sejam o suficientes para melhorar alguma coisa que precisava ser ajustada na sua família, ou então para fortalecer o que já estava bom. Então, o meu desejo é que esses estudos sejam de grande utilidade para todos vocês que estão assistindo, que acompanharam sempre esses estudos bíblicos, para o fortalecimento de cada um no lar cristão. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, a família cristã ela prossegue vitoriosamente sempre quando nós pensamos no poder de Deus. E ali nós temos o Salmo de número 127, o versículo 1, onde Deus expressa isso também, esta verdade. Deixa eu só pegar aqui também para acompanhar junto a leitura com vocês, Salmo 127, o versículo 1, que diz assim: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Olha só, né? Que bálsamo para a sua família, né? Que ensinamento excelente para você conduzir a sua vida cristã. Outro texto agora no Evangelho de Mateus 16, versículo 18, né? Esses são textos finais do nosso estudo bíblico sobre a família cristã. Mateus 16, versículo 18, que diz:
então assim: portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Né? Sobre a pedra, não Pedro em si, não é Pedro sobre o ensinamento dele, sobre a pessoa de Pedro que aqui está falando, mas sobre a pedra de Cristo Jesus. Por quê? De qual pedra que Jesus está se referindo? A confissão de Pedro. Né? Porque Pedro confessou a Cristo como o Senhor e Salvador, como o Messias, como o Filho de Deus, como aquele a quem veio para perdoar e nos salvar dos pecados. Então, esta confissão de Pedro é a pedra, né? É algo petrificado, esta confissão, de tão firme, de tão certeira, de tão verdadeira que ela é. Sobre esta confissão, né, de Cristo, que é o que é Cristo, quem é Cristo Jesus, sobre esta confissão é que a igreja é construída. E também, obviamente, a família é construída sobre esta pedra, que é Cristo Jesus, onde ele mesmo fala que a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram, a Sagrada Escritura diz, esta pedra vai ser a principal, ou seja, Cristo Jesus, o nosso Salvador. E também o último texto bíblico, o texto de Romanos, no capítulo 8, o versículo 31, onde assim nós lemos: diante de tudo isto, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Então, por mais que a família seja atacada nos dias atuais, para ser destruída, tenhamos certeza absoluta de que temos um Deus presente e Ele não deixará destruir isto. Basta também nós queremos que não seja destruída. Quando nós permitimos, quando nós damos brechas para as tentações, para as investidas do maligno, então nós estamos deixando destruir. Não podemos colocar a culpa apenas no mal, nas tentações, mas colocar a culpa em nós também, que permitimos isto. Ok? Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, famílias abençoadas do nosso Salvador Jesus. Assim chegamos ao final desta série de estudos sobre a família cristã, e que Deus abençoe esses estudos no seu lar, na sua vida, que você possa sempre colocar em prática verdades que aprendemos aqui. E para que esta palavra continue sendo abençoada, vamos falar com Deus em oração, pedindo que o Espírito Santo atue e nos utilize como instrumentos preciosos dele. Querido Deus, bondoso Pai, nesse momento nós nos achegamos à Tua presença para conversar contigo, para falar contigo, colocar diante de Ti toda a nossa angústia, toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações. E uma das preocupações sempre é a nossa família, a segurança, a firmeza, a estabilidade, a alegria, o amor na família. Tantos tópicos que nós podemos estudar nesse período, que todos eles, ó Pai amado, através da Tua Santa Palavra, que esta palavra produz os efeitos nesses lares cristãos. Que o Teu poder ali se instale, que a Tua mão todo-poderosa esteja sempre sobre cada família cristã, a fim de fortalecer o amor de uns para com os outros. Fortaleça neles também sempre o desejo humilde de se arrependerem e buscarem o perdão dos pecados, buscarem o perdão pelas falhas e assim também buscarem a força da Tua presença para melhorar, para corrigir, para aperfeiçoar a sua vida cristã. Por isso, ó bondoso Deus e Pai, abençoe esses estudos todos que tivemos, bem como também os próximos assuntos que teremos. Tudo isso colocamos aos Teus cuidados, na certeza de que Tu nos ouves e nos atenderás, conforme o Teu querer. Pois oramos em nome e por amor de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador e bom pastor. Amém. Mais uma vez agradecemos a todos vocês e desejamos que a paz, o amor de Cristo e a comunhão com o Espírito Santo, o amor de Deus Pai, estejam com todos vocês, hoje e para sempre. Amém.